Estudar em Portugal tornou-se o sonho de muitos brasileiros, mas ter um bom planejamento financeiro é muito importante para quem deseja estudar em universidades portuguesas. No país europeu, é possível fazer intercâmbio durante a faculdade, cursar toda a graduação, fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Muitas universidades estão até oferecendo bolsa de estudos para os brasileiros. É isso mesmo. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio para uma entrevista o jornalista e professor Cláudio Starek, que está morando em Portugal. Vamos ver? Cláudio, desde já agradeço a tua presença aqui para a nossa entrevista e a gente sabe, tem conhecimento da ida dos brasileiros para estudar em Portugal e você está lá mais de um ano acompanhando de perto nessa movimentação, tanto dos brasileiros que estão indo para lá e principalmente das universidades recebendo esses brasileiros. Que números, que dados você traz aí para a gente? Olha, Simone, os dados são impressionantes. Só para você ter uma ideia, 35 universidades portuguesas já estão aceitando o Enem como forma de acesso. Fizeram um acordo com o INEP e estão oferecendo essa possibilidade de entrada para brasileiros que querem estudar em Portugal. Mas os números não param por aí não. São em torno de 18 mil já estudantes brasileiros em Portugal. Só a Universidade de Coimbra, que é uma das mais antigas do mundo, tem 2 mil, dos 4 mil alunos internacionais da Faculdade de Coimbra, 2 mil são brasileiros. Ela já é considerada a universidade mais brasileira do mundo, né, pela quantidade de estudantes que ela tem. E as universidades, elas estão realmente recebendo muito bem, até porque, como Portugal vive um processo demográfico complicado, com a saída de muitos jovens e a baixa natalidade da população, eles necessitam da chegada de estudantes brasileiros para compor as suas vagas. E são excelentes universidades. Simone, são 32 universidades públicas e 122 universidades particulares. É sempre bom a gente lembrar que em Portugal, tanto as públicas quanto as universidades particulares são pagas. Mas eles chamam lá de propina, né? Então não se assuste quando a gente falar de propina lá, que tem uma conotação completamente diferente, que são as anuidades. E as propinas variam para o estudante internacional entre 1.000 e 7.000 euros ano, e esse valor pode ser dividido em até 8 vezes. Então, realmente passa uma mensalidade na faixa de 500 a 700 euros, dependendo do curso, dependendo da universidade. As universidades têm autonomia para propor os seus valores, os valores das suas propinas para os estudantes internacionais. Quais são os requisitos para estudar em Portugal? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que para estudar em Portugal, na verdade, tem alguns passos que são extremamente importantes. Eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade de dar essa orientação. O primeiro passo é fazer um planejamento. E a gente sabe, sem um bom planejamento, na verdade, a estadia em Portugal, essa mudança de vida, ela se torna muito mais complicada. E nesse planejamento que eu sugiro sempre é entrar em 2 sites, 2 portais que são extremamente importantes em termos de informação. Um deles é universa.pt, que traz informações sobre as universidades de uma maneira geral. E o outro é o site do dgs.pt.gov.pt, que é a Diretoria Geral de Ensino Superior de Portugal, onde as pessoas podem encontrar muitas informações detalhadas sobre, inclusive, documentação para fazer essa transferência ou para se matricular numa universidade portuguesa. O segundo passo, ainda no planejamento, é entrar no próprio site da universidade que as pessoas escolherem. E aí, voltando àquela informação, 35 instituições de ensino superior portuguesas já aceitando o Enem. É bom lembrar que só não vale para medicina e medicina dentária, no caso na nossa odontologia, mas para todos os outros cursos já estão aceitando o Enem, como nota de corte até menor do que as notas aqui no Brasil. Então, com isso, você já começa a entender um pouco mais a documentação, que pode variar de universidade para universidade. Tem alguns documentos que são básicos, como passaporte, tem que ser um passaporte válido, com validade de mais de 3 meses. O visto tem alguma diferença? Visto de estudante, sim, tem o visto de estudante, que deve ser pedido no Brasil. As pessoas não devem, tem muita gente que vai tentar visto lá, isso é um risco muito grande. O visto deve sair daqui junto com a aprovação da universidade, que seria o terceiro passo, né? O segundo, a análise aos sites dessas universidades para checar a documentação necessária, prazos e taxas, e uma vez submeter a sua candidatura, uma vez a candidatura aceita, e sim solicitar o visto junto ao consulado aqui no Brasil. Ok. E em relação à bolsa de estudos, existem algumas universidades lá que estão oferecendo essas bolsas para brasileiros? Estão sim. Na verdade, nós temos 2 tipos de bolsas, 3. Nós temos as bolsas do Brasil.
né, que são ligadas à CAPES, ao CNPq, enfim, que fazem todo esse aporte. E em Portugal, nós temos dois tipos de bolsa. Bolsa por mérito estudantil, então é para aqueles estudantes que se destacarem nas suas notas, na sua contribuição acadêmica. E temos também bolsas para países da comunidade de língua portuguesa, por exemplo. Então, algumas universidades chegam a dar 30%, 40%, até 50% de bolsa para estudantes internacionais vindo desses países da comunidade de língua portuguesa. Tem também agora uma nova lei que deve entrar em vigor a partir de janeiro de 2019. Que lei é essa? A nova lei de graus e diplomas, promulgada pelo governo português. Essa lei ela vai facilitar em muitos pontos a vida dos brasileiros ou aqueles brasileiros que querem estudar em Portugal. Faz algumas mudanças, vou citar só as principais. Ela estipula prazos para os processos de reconhecimento de cursos em Portugal, que antigamente, até agora, na verdade, as universidades podiam ter o prazo que elas achassem necessário para dar prosseguimento, resposta a um processo. Agora, todas as universidades terão até 90 dias para dar um prazo final. Outra mudança é que, na verdade, havia uma diferença entre reconhecimento de diplomas e equivalência. Qual a diferença? Quando a universidade faz o reconhecimento, ela reconhece apenas o nível do título obtido no exterior. E quando a gente fala em equivalência, o título passa a ser equivalente ao curso que ela está oferecendo. Então, o critério de avaliação é muito mais rigoroso, muito mais exigente. Tem que ter uma compatibilidade maior de carga horária e conteúdo programático. Cláudio, e também muita gente quer ir para lá, quer informações. O Certifica Portugal também ajuda desse auxílio, né, às pessoas que querem ir para Portugal. Como é que funciona e como é que as pessoas podem procurar também? Bom, a maneira mais fácil é a nossa página no Facebook, Certifica Portugal. Aproveito para pedirem para curtirem a nossa página. Nós estamos sempre em contato. Temos publicado muitas informações de valor, conteúdo relevante para essas pessoas que querem realmente buscar mais informações, seja para sua mudança de vida, seja para o seu filho estudar numa escola, quais são as melhores escolas, quais são os critérios, documentação, até mesmo universidade, no ensino superior, graduação, mestrado, doutorado. Então, temos todas essas informações na nossa página do Certifica Portugal. Cláudio, muito obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos.